Oiê, eu sou a Júnia e esse é o Temos um Caso. E se você gosta de casos criminais, já clica aqui em se inscrever no canal. Bom, hoje eu estou trazendo o caso do Paul Bernardo e da Karla Homolka, um casal bem macabro que aterrorizou Toronto por mais de meia década e que certamente tem o seu lugar garantido ali nas profundezas do inferno. Gente, esse caso é extenso, são muitos detalhes e o casal esteve na ativa durante bastante tempo. Então, sem mais delongas, bora pro caso. Em 1987, em Toronto, no Canadá, a polícia inicia uma investigação para apurar crimes de violência contra mulheres que estavam sendo atacadas em paradas de ônibus. De acordo com os relatos das vítimas, uma vez que elas desciam ali da sua condução e caminhavam por alguns metros, eram covardemente atacadas por alguém que as abordava por trás. Com isso, elas não tinham chance alguma de defesa e também elas não conseguiam identificar quem era aquele agressor. Depois de imobilizadas, as mulheres infelizmente sofriam aquele tipo de violência horrendo que obviamente não vou detalhar por aqui. Bom, gente, o tempo passa e esses crimes continuam acontecendo pelo menos até 1990, que é quando a polícia de Toronto finalmente consegue reunir informações que sejam suficientes para que um retrato falado do suspeito fosse divulgado. Com a divulgação do retrato falado, a polícia inicia aí uma série de oitivas. Foram muitas pessoas, que foram apontados ali como possíveis suspeitos, cerca de quase 250. Então, inicia um trabalho bem vagaroso ao longo dos próximos meses para ouvir esses suspeitos, fazer ali uma documentação, fazer os registros dessas oitivas no inquérito policial. E você percebe, muito nítido ali que talvez nem a própria polícia tivesse um preparo suficiente para conduzir essa investigação de uma maneira mais rápida. Então, entre os nomes que estavam lá sendo apontados como o possível monstro de Toronto, porque foi dessa maneira que ele ficou conhecido, era o nome do Paul Bernardo. Então, mais ou menos uns 2 meses depois da divulgação do retrato falado, ele foi ouvido pela polícia, mas o Paul era um homem muito inteligente, simpático, sabia ali fazer meio que o network dele, era um homem branco, casado, já era formado, tinha uma residência e um trabalho fixos. Então isso tudo fez com que a polícia fizesse esse procedimento mesmo de ouvi-lo, mais como uma formalidade, porque ele figurava entre os suspeitos. Mas em nenhum momento a polícia realmente achou que ele pudesse ser o monstro de Toronto. Tem uma coisa que é muito importante a respeito disso, é que o rosto do Paul era muito parecido com o retrato falado. Talvez, de todos os suspeitos que foram ouvidos, certamente o rosto dele ali era o que mais se parecia com o retrato falado. E até quando questionado a respeito disso, se ele sabia o motivo, pelo qual ele tinha sido chamado ali a depor, ele disse que por algum engano o rosto dele ali acabou caindo no retrato falado, talvez por ser um rosto muito comum, mas que ele estava tranquilo e ele estava disposto a esclarecer quaisquer dúvidas que a polícia tivesse. Então, mesmo o rosto dele tendo muita similaridade com o retrato falado, ainda assim ele nunca foi tratado de uma maneira mesmo que pudesse, as perguntas que foram feitas a ele pudessem realmente conduzir a uma investigação séria, que tivesse a intenção de fato entender se ele tinha ou não alguma relação com esses crimes. Bom, então o tempo passa, a apuração do crime vai esfriando, eles escutam umas pessoas num dia, acabam deixando outras para serem escutadas depois. O Paul cedeu material genético para a polícia, para que ela fizesse uma comparação do DNA dele com o DNA das vítimas, porque todas as vítimas que foram até a delegacia ao longo dos 3 anos que o monstro de Toronto esteve na ativa, todas elas cederam o DNA, para que, se houvesse em algum momento a possibilidade de fazer um cruzamento genético, a polícia tivesse então esse material pronto. Então o Paul, de bom grado ali, cedeu sim o DNA dele, não teve problema nenhum com isso. Todavia,
esse material genético dele nunca foi enviado até o laboratório que poderia fazer então essa comparação. Se isso tivesse sido feito, né, se o básico tivesse sido feito pela polícia, rapidamente eles teriam identificado que o Paul era sim o responsável por aqueles ataques. Mas, né, como provavelmente os policiais foram cativados ali naquela lábia do monstro de Toronto, infelizmente o inquérito policial foi ali ficando de lado, começaram a acontecer outras coisas ali em Toronto que fizeram com que os holofotes realmente fossem voltados 100% para outros fatos. Bom, então a polícia, que aparentemente já não tinha muito interesse em solucionar esse caso, acaba realmente dando uma engavetada no inquérito policial, quando em junho de 1991, uma moça de 14 anos chamada Leslie Mahaffey desaparece. 2 semanas depois, o corpo da Leslie começa a ser encontrado numa represa chamada Lago Gibson, quando a represa começa a baixar o seu nível. Então, alguns pescadores estão passando ali pela região e acabam achando fragmentos do corpo da moça presos num bloco de concreto. Nitidamente, era uma tentativa ali de fazer com que aqueles restos mortais nunca fossem encontrados. Embora o corpo dela já estivesse em estado avançado de decomposição, a polícia conseguiu identificar que se tratava da Leslie por conta da sua arcada dentária e também de alguns fragmentos de roupas que foram encontrados com as partes, né, os restos mortais da moça que a polícia conseguiu encontrar. Bom, então a cidade, que mal tinha conseguido respirar, né, porque afinal de contas só tinha algumas semanas que os ataques ali às mulheres nas paradas tinham cessado, quando as mulheres da cidade acharam que ia conseguir respirar um pouco, acontece esse outro crime também horrendo, né, contra a vida de uma menina de 14 anos, e aí a polícia então inicia mais uma investigação que, como vocês vão ver, também vai se mostrar completamente infrutífera nesse primeiro momento. Bom, paralelo a isso, né, paralelo a essa investigação, outras coisas começam a acontecer. No mês seguinte, uma moça chamada Rachel, de 21 anos, é seguida durante 3 dias por um carro e ela consegue ali, no momento de lucidez, embora estivesse muito nervosa, porque ela já tinha percebido que ela poderia estar correndo um risco muito alto, ela consegue anotar a placa desse carro. Ela vai até a delegacia com o namorado, né, fala o que está acontecendo, inclusive detalha o que teria acontecido, os dias que ela foi seguida e até o modelo do carro. Chegando lá, ela entrega então a placa, o número da placa para a autoridade policial, e quando eles veem, é a placa do Paul Bernardo. Aquela história, um homem acima de qualquer suspeita, branco, sem nenhuma ficha criminal anotada em seu desfavor, e com isso eles falam para ela que nesse momento eles não conseguem dar atenção para isso, porque eles estão, todo mundo, né, todos estão ali trabalhando para descobrir o que aconteceu com a Leslie, né, quem é o responsável por aquela atrocidade. Eles falam para ela ir para casa tranquila e até perguntam, né, se de repente o Paul não seria um namorado, né, um ex-namorado que foi rejeitado, ou até mesmo se ele não seria um colega de faculdade que estaria fazendo uma brincadeira de mau gosto. Então, ela não consegue o atendimento, né, que ela precisa na delegacia, e essa informação chega a ser até anotada em algum local, mas isso não vira um inquérito policial e o Paul nunca foi interrogado por ter 3 vezes em dias praticamente seguidos perseguido essa moça. Então tudo, né, fica ali como se novamente o Paul fosse o homem maravilhoso e a polícia, para variar, está focada só ali nas investigações do desaparecimento e da morte da Leslie. Alguns meses depois, já em novembro de 1991, novamente outra moça de 14 anos desaparece. Dessa vez, ela se chamava Terry Anderson. A Terry saiu para ir até a escola, que ficava somente a 3 quarteirões de casa, e infelizmente nunca mais foi vista com vida. Em março de 1992, 2 moças
uma chamada Lori e outra chamada Tânia percebem que estão sendo filmadas por um carro que passa constantemente na cafeteria, onde elas estão ali batendo papo. Com isso, né, até pelo cenário ali da cidade, que nos últimos anos as mulheres não têm um instante de paz, elas ficam desesperadas e dão um jeito de sair rapidamente do estabelecimento. Cerca de um mês depois, a Tânia estava andando ali pelas redondezas, mas dessa vez ela estava dirigindo, e ela percebe que o carro que as estava observando alguns dias antes passou ali por onde ela estava. Ela começa então a seguir esse carro, só que no nervosismo, antes dela conseguir anotar a placa por completo, ela acaba perdendo o carro de vista. Ela vai até a delegacia, diz o que aconteceu, né? Fala que há um mês ela estava ali na cafeteria com a colega e tinha um carro que estava passando constantemente em frente ao estabelecimento e, né, tinha alguém lá dentro que estava filmando as duas. Com isso, né, ela entrega então essa placa, só que infelizmente faltava um número. E como faltava esse número, a polícia não pôde fazer muito por ela. Lembrando que a Rachel, no ano anterior, ela tinha ido até a delegacia e, além da placa, ela também tinha falado das características do carro. Então, se você tivesse um cruzamento de informações, mesmo que a polícia não tivesse acesso à placa, no caso da Tânia, ainda assim seria possível fazer pelo menos uma conexão entre esses dois instantes aí. Mas, para variar, isso não aconteceu, e aí eles disseram para que ela voltasse para casa e que, se acontecesse dela ser seguida novamente, ela tivesse um pouco mais de calma para conseguir, né, finalmente anotar os dados ali da placa por completo. Eu fico imaginando, né, eu enquanto mulher, eu fico imaginando uma série de crimes que vem acontecendo há 4, 5 anos na mesma cidade, mulheres sendo agredidas, sendo atacadas, mulheres desaparecendo, e aí a polícia olha para sua cara e fala: olha, da próxima vez, tenta ficar mais calma, não se desespera, e aí, quem sabe, você não consegue anotar a placa, né? Quer dizer, e será que ela estaria viva se tivesse existido uma segunda, uma terceira vez, né? Na verdade, seria já a terceira vez que ela encontraria. É algo tão absurdo. Elas foram até a delegacia mais de uma vez, mais de uma vítima, com características que, se você tivesse alguém ali um pouco mais atento, ou se pelo menos o inquérito policial tivesse sido aberto para tentar apurar alguma coisa, talvez esse cruzamento das informações pudesse ser feito. Mas, né, sabe-se lá por que cargas d'água. A equipe ali de Toronto era uma equipe realmente muito ruim de serviço. Então, bora seguir aí, porque ainda tem muita história, tem muito caso para contar para vocês. Em maio de 1992, depois de 6 meses do seu desaparecimento, finalmente o corpo da Terry Anderson é encontrado. Ele, obviamente, já estava em um estado avançado de decomposição. E quando a perícia tem acesso ao corpo, né, que faz ali os exames, é atestado então que a moça teria falecido em decorrência de um afogamento. Com isso, a polícia diz à família que não serão feitas diligências para investigar o caso, porque a Terry teria falecido em decorrência do uso excessivo de álcool e substâncias ilícitas, e acaba mesmo por tirar, né, a responsabilidade ali das autoridades policiais e avisa a família que o caso está encerrado. Bom, ao longo de todo esse tempo, né, desde ali do primeiro interrogatório em 1990 até esse momento, né, que a gente já está ali no meio de 1992, o nome do Paul apareceu várias vezes em algumas denúncias que poderiam ligar ele a casos de abuso ou até mesmo as vidas, né, da Terry, da Christine e também da Leslie. Infelizmente, para variar, ele nunca era tratado efetivamente como suspeito e sempre saía pela tangente, através da simpatia, dizendo que o rosto dele parecia ser muito comum, que as características dele muitos homens deveriam ter, e assim ele ia levando solto, livre, leve e solto, né? Fazendo o que ele queria na hora que ele queria. Acho até que ele achava que ele tinha a chave da cidade, porque ele andava livremente, de vez em quando era parado ali, né, por alguma autoridade policial que fazia algumas perguntinhas e sempre deixava ele ir para cometer mais e mais atrocidades.
Sabe aquele ditado de que tudo que tem começo tem fim? Graças a Deus que nesse caso realmente foi verdade. Porque em janeiro de 1993, portanto cerca de 6 anos depois dos primeiros ataques, finalmente o Paul Bernardo faz uma coisa que vai levá-lo à ruína. O que acontece? Ele frequentemente tinha muitas discussões com a Carla. O casal brigava muito, né? Só que dessa vez ele pesou a mão, e ele pesou a mão num lugar visível. Agredia muito ela com palavras e também, né, ali com a mão pesada. Só que dessa vez ele estava tão descontrolado que ele deixou o rosto da Carla desfigurado. Com isso, ela saiu da casa meio que, segundo ela, fugida, e foi até a casa de uma amiga pedir para ficar alguns dias lá, porque ela disse que já não sabia mais o que fazer, porque o casamento dela não estava dando certo. Bom, a amiga é super receptiva, não tem problema nenhum, né? Fala que ela pode sim ficar alguns dias lá. Só que mais tarde, quando o marido dessa amiga chega, ele é policial. Ele vê a Carla naquele estado e ele imediatamente faz uma denúncia contra o Paul Bernardo. Bom, então, alguns dias depois, né, que ela estava ali instalada na casa da amiga, inclusive passou por atendimento médico, né, para poder se recuperar das agressões, ela decide que é hora de ir sim até a delegacia e prestar o depoimento contra o Paul. Nesse caso, contra as agressões que ela vinha sofrendo. Bom, chegando lá, né, ela vai até o detetive, que faz então algumas perguntas, e nessa conversa o detetive percebe que ela está com um relógio muito chamativo e inclusive que destoa muito, né, porque apesar de jovem, aquele relógio era de adolescente, e a Carla nessa época já devia estar com seus 21 para 22 anos. Então ele observa aquele relógio e era um relógio do Mickey, né? Esse relógio estava no punho da Carla, coincidentemente ou não, batia com as descrições do relógio que deveria ter sido encontrado junto ao corpo da Kristen, que tinha sido então assassinada cerca de um ano antes, né? Quase um ano antes, em abril de 1991. Então o policial acha curioso aquilo e começa então a questionar a Carla a respeito daquele relógio. De quem seria aquele relógio? Por que ela estava usando aquele relógio tão infantil? E ele, né, então, tenta entrar ali em alguns detalhes para ver se a Carla vai se contradizer. E isso realmente acontece, né? Ela começa ali a se contradizer, mas ela termina o depoimento dela a respeito do Paul e vai para casa. Gente, o caso é tão pesado que deu problema até na bateria aqui, mas ó, agora tá tudo certo, aguenta aí só mais um pouquinho, porque a narrativa da vida bandida desses dois tá perto do fim. A essa altura, o Paul e a Carla já estão separados. Ela é então intimada pela polícia a comparecer imediatamente até a delegacia, e chegando lá, eles são muito transparentes em dizer a ela que sabem exatamente quem é o Paul Bernardo e que ele era então o monstro de Toronto. Além disso, eles afirmam que já possuem provas suficientes para acusar o Paul também das mortes da Kristen e da Leslie. Essa parte não fica muito claro se a polícia teria conseguido coletar material genético para fazer cruzamento, porque, por exemplo, no corpo da Leslie, ele já estava dentro d'água há bastante tempo. Então, em termos de coleta de DNA, acredito eu que se ficaria um pouco prejudicado. Se você entende alguma coisa sobre isso, se você é médico, biólogo, legista e quer contribuir aqui com a gente, coloca aqui embaixo como que isso funciona e se existe a possibilidade de um corpo que já estava em estado bastante avançado de decomposição e estava ali submerso há pelo menos 10, 15 dias, se há essa possibilidade mesmo assim de coletar alguma coisa para fazer esse cruzamento. Bom, fato é que nesse momento a Carla fica desesperada, né? Primeiramente ela diz que não tem lógica que o marido dela, embora tivesse ali alguns problemas de excesso de raiva e fosse um pouco descontrolado, ele jamais abusaria ou tiraria a vida de nenhuma mulher. Mas a polícia é bem incisiva e já fala para ela que se ela não tem participação alguma, ela não tem do que temer. Eles começam a pressioná-la bastante e em determinado momento ela pede então, né, licença ali
para os policiais e entra em contato com um parente que seria o tio. Ela acaba não aguentando mais aquela pressão e confessa ao tio que realmente ele né, o Paul Bernardo seria tanto o monstro de Toronto quanto também responsável ali pelas mortes da Leslie e também da Kristen. Nesse momento, tá, nessa hora, ela fala apenas dessas duas mortes, até porque foi somente dessas duas que os policiais a interrogaram. Ela não fala de outros envolvimentos e de nenhum outro crime que eles também poderiam estar envolvidos. O tio, então, né, pede ali para que um advogado de bastante confiança da família vá até a delegacia e chegando lá, após horas e horas de interrogatório e de muita conversa, tanto com a polícia quanto também com o seu advogado, a Leslie decide, então, confessar, né? Ela fala ali grande parte das coisas que ela sabia. Ela não fala tudo, tá? E vocês até vão entender por quê, mas nesse primeiro momento, então, já se sabe que o Paul Bernardo é tanto o responsável pelos abusos quanto também pelas mortes de ao menos duas moças que desapareceram e foram assassinadas nos últimos 2 anos. Em fevereiro de 1993, depois de cerca de 6 anos aterrorizando a vida das mulheres de Toronto, finalmente o Paul Bernardo foi preso. A defesa da Carla, que já estava detida, adota a estratégia de pedir para que ela cumpra apenas 12 anos de prisão, porque, segundo eles, ela também era uma vítima do Paul. Prova disso é que semanas antes ela tinha ido até a delegacia denunciar o ex-marido que tinha praticamente acabado, né, desfigurado com o seu rosto. Com isso, os advogados dela diziam que ela não tinha capacidade o suficiente para se libertar, né, vamos dizer assim, das maldades do marido. E também tinha muito medo de represálias. Isso foi a estratégia adotada ali pela defesa dela. Eu gostaria de fazer um parêntese em relação a esse pedido dos advogados dela. Bom, é importante dizer, gente, que obviamente os advogados estavam agindo em defesa da cliente deles, né? Isso foi um erro da justiça, ou não. Por que ou não, né? Eu vou falar para vocês aqui agora algo que é importante. É claro que a Carla teve todas as oportunidades de ter se pronunciado, né? De ter ido até a delegacia, de ter ido até a polícia, ou até mesmo escrito um bilhete anônimo entregado na delegacia, mandado via correios para denunciar o monstro que era o marido dela. É importante dizer que ele não se transformou em outra pessoa depois que eles se casaram. A Carla sempre soube o quão criminoso era o marido dela, tá? Desde o primeiro momento, quando eles se conheceram, embora ela fosse mais jovem, porque ela só tinha 17 anos, ele já tinha 23, ele nunca escondeu pra ela quem ele era. Só que ela achava aquilo tudo o máximo. Na cabeça dela, o que ela queria era que o marido dela estivesse satisfeito, né? Antes namorado e aí depois marido. É como se ele tivesse colocado uma cláusula aqui, para que eles ficassem juntos o resto da vida, ela tinha que fazer exatamente o que ele mandasse. E aí, é aqui que eu quero que vocês pensem um pouco comigo, e inclusive coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, do seguinte: será que de fato ela era uma pessoa doente, dependente desse marido, e que não conseguia sair daquela inércia, não conseguia sair daquela situação, ou realmente ela também era uma pessoa sádica, que gostava daquela situação? Tem duas coisas aqui que eu quero falar para vocês. Primeiro, no primeiro momento, ela começa a participar de modo que supostamente ele teria obrigado ela a estar sempre ativa ali em relação aos abusos. Só que depois, tá, existem relatos que ela passa então a observar outras mulheres na rua, principalmente mulheres mais jovens, moças de 13, 14 anos, para levar a informação para o marido dela de uma possível vítima, que na visão dela, ela gostou, digamos assim, né, daquela possível vítima, e ela leva essa informação para o marido dizendo: olha, eu vi uma mocinha em tal lugar, tal horário, acho que seria uma boa. Não se sabe se isso é verdade, não se sabe se foi o Paul que inventou esses fatos para poder de repente dividir a culpa com ela e tentar colocar ela como uma partícipe dos crimes, mas supostamente teria sim existido essas situações.
Se isso aconteceu ou não, não temos como saber. O que se sabe é que haviam alguns bilhetes lá na casa deles em que a Carla era como se ela estivesse escrevendo o bilhete para si mesma, tá? Eu não vou falar aqui, não posso transcrever porque tem umas coisas que eu acho que o YouTube pode até bloquear o vídeo, enfim. Mas eu vou colocar umas tarjinhas de modo que vocês consigam entender. Mas isso aí é uma transcrição de um bilhete, tá? Da Carla mesmo, sendo supostamente manipulada, dela repetindo para si mesma que ela tinha que ser uma esposa perfeita, né, que tudo que o Paul pedisse era para ela atender. Então, eu quis trazer aqui esse contraponto, tanto da parte de que ela nunca se rebelou, ela nunca demonstrou que ela achava que aquelas atitudes do marido dela eram incorretas, eram criminosas, e também esse bilhete aí para vocês tentarem aí me dizer o que vocês acham. Digo uma coisa para vocês, se vocês acham que a pior parte já passou, vou dizer para vocês que não, tá? Porque ela vem agora, que eu vou começar a contar sobre o que o Paul e a Carla fizeram com a irmã dela mais nova. Quando eles noivaram, né, eles já namoravam há algum tempo, resolveram noivar. A família da Carla, não sei por que motivo, chamou o Paul para que ele morasse alguns meses ali com eles. Não sei se por conta da praticidade para conseguirem ajustar o casamento ou se eles gostavam muito do Paul, não sei. A questão é que quando ele se muda para a casa da família Homolka, ele começa a observar as irmãs da Carla com outros olhos, tá? E esses outros olhos, se tratando do Paul, vocês já sabem até o que é. O Paul tem a coragem, tá, de chegar para Carla e dizer que a irmã dela mais nova, a Tammy Homolka, de somente 15 anos, é uma menina muito bonita e que está sentindo atração, que está sentindo desejo por essa menina. Só que a Tammy era uma menina muito jovem, né, nunca nem tinha namorado. E ali parece, né, que inclusive a Carla chega a conversar com a irmã para saber se ela já tinha tido alguma relação, porque se ela tivesse tido alguma relação anterior, parece que o Paul não ia querer, né, gente, não tem uma maneira menos horrível de falar isso, tá? Infelizmente, eu tô tentando aqui usar alguns eufemismos, mas tem hora que esse caso é tão absurdo que não dá. Então, a Carla decide, tá, que vai dentro da casa da própria família, ela decide que ela vai dar de presente de casamento, porque eles se casariam acho que cerca de 6 meses depois, que ela ajudaria o marido dela a tirar, né, a virgindade da própria irmã dentro da própria casa, sem que a irmã soubesse, né? Então, que cometesse aquele tipo de violência lá, que ele, como um bom covarde que era, já estava até habituado a fazer. Então, o que acontece? A Carla trabalhava como auxiliar de veterinária. Então, ela tinha acesso a vários medicamentos sedativos extremamente fortes que eram destinados ali ao uso veterinário. No dia 24 de dezembro, então, tá? Depois de combinar todos os detalhes sórdidos com o noivo dela, ela começa, né? Todo mundo ali na confraternização, as pessoas, né, aguardando da meia-noite para poder se parabenizarem. Ela pega um sedativo e começa então a aplicar em alguns quitutes, né, algumas coisinhas que a irmã dela come. Além disso, aparentemente, ela incentiva a irmã dela a beber, né? Como, embora a irmã dela fosse jovem, mas estavam todos ali em família, ela fala: toma, você vai gostar, não tem problema, a gente tá todo mundo aqui. Você não poderia consumir se você estivesse na rua, mas dentro de casa não tem problema nenhum. Então, ela dopa a irmã dela, que inclusive acaba capotando ali no sofá antes mesmo da ceia, leva a irmã para o quarto e quando todo mundo vai dormir, depois ali de 2, 3 da manhã, ela entra sorrateiramente no quarto da irmã de 15 anos, junto com o noivo dela, e faz aquilo que vocês já entenderam, né, que eles fariam. Com isso, tá, gente, no meio ali daquela coisa, né, vamos dizer assim, no meio do ato, a irmã dela acaba começando a tossir, né, muito provavelmente porque não estava habituada a beber, e a Carla estava pressionando o nariz da Tammy com anestésico, né, então, quando a irmã começa a tossir, ela acaba regurgitando, né, ela tem ali
uma ânsia de vômito, e na posição que ela estava, infelizmente, esse vômito volta e ela então engasga, né, nas próprias secreções ali e infelizmente vem a óbito. Supostamente, né, a Carla ainda tenta socorrer ali, mas não dá muito certo. Com isso, tá, eles simplesmente colocam as vestimentas da Tammy novamente, fingem que nada aconteceu. E aí a Carla vai até o corredor da casa e começa a gritar, falando que acha que a irmã dela morreu, porque ela passou em frente ao quarto e depois de tossir bastante, ela tentou ali ajudar, mas parece que a irmã não tinha mais pulsação. Então eles chamam a emergência, infelizmente quando se chega lá, né, a Tammy já tinha vindo a óbito, não tinha mais nada o que fazer. Então a vida da Carla, antes mesmo de se casar com o Paul, ela começa apenas e somente tirando a vida da própria irmã para satisfazer a lascívia do marido, né, do noivo. Isso é tão absurdo, isso é tão, sabe, nojento, que eu até fiquei pensando, né, se eu trazia esse caso pra cá, porque realmente é muito difícil de contar. Então, tá, ela conta isso, né, pra família lá na carta, e é aí que vem, então, que a família fica sabendo, né, que além de tudo, além dela ter participado ali e se casado com um cara que ela sabia que era um criminoso, um bandido, além disso, eles, então, tiveram ali essa ação grotesca de tirar a vida, então, da própria irmã. Bom, cerca de 6 meses depois, né, de tirar a vida da própria irmã, a Carla se casa com o Paul e em nenhum momento ela pensa em desistir, em nenhum momento ela tem nenhum lapso, né, de lucidez, então ela acaba se casando aí com esse bandido, com esse criminoso. Então, paralelo, né, a tudo isso, a essa carta que ela escreve para a família, a imprensa que estava cobrindo esse caso como se fossem verdadeiros urubus, a polícia ainda acreditava que eles eram responsáveis por mais crimes do que efetivamente eles estavam sendo acusados. Os policiais já tinham entrado na casa do casal, já tinham quebrado esgoto, já tinham quebrado parede, já tinham olhado assim todos os locais, né, que eles acreditavam que poderia ter algum material além do que já tinha sido apreendido, só que eles não tinham encontrado mais nada. Então, quando as buscas encerram lá na propriedade deles, o Paul, né, vê que a polícia já parou de procurar e vai até o advogado e fala, olha, realmente, tá, existem mais crimes que foram cometidos, mas a gente guardou num lugarzinho especial, que é o único local que a polícia não deve ter procurado, porque não encontrou. E esse material que estava escondido na casa eram filmagens, né, então eram provas, assim, cabais mesmo, que eles realmente tinham ali outras vítimas que não somente aquelas que tinham sido sinalizadas até então. E aí o advogado vai até a casa deles, né, que já estava ali abandonada, enfim, já estava até meio vandalizada, e vê que realmente tem um material escondido no forro de um cômodo, né? Então eles deixaram tudo num lugarzinho só. Aparentemente a polícia até chegou a olhar um forro de algum local, mas não encontraram nada e acharam que era viagem da cabeça deles. O advogado faz então, né, a conferência do material que tem nessas fitas, e realmente é algo assim, gente, que não tem nem o que dizer, né? E tem outras vítimas lá, enfim, a gente não vai se alongar muito aqui. Só que o advogado, né, ele fica ali naquela indecisão. Ele não sabe se ele entrega o material para a promotoria, né, para servir então de embasamento de acusação, ou se ele guarda consigo. O problema é que esse cara demora cerca de 2 anos para poder definir se ele vai entregar ou não esse material para a polícia. Então, meio que, embora o Paul estivesse preso, né, já, o processo, né, fica correndo, ele continua correndo, eles estão sempre tentando encontrar novas evidências, mas ao longo dos 2 anos não encontram nada. Até que tem um dia, né, que o advogado tem um momento ali de lucidez e ele decide então que vai entregar esse material. Uma das vítimas, né, que tinha também entrado ali no arcabouço da condenação do Paul seria a Terry Anderson, e finalmente, né, chegou ali a vez dele ser julgado. Então, tem um acréscimo de algumas outras vítimas, da Terry também, e também, né, ele é acusado pela morte da Tammy.
No dia do julgamento, que na verdade dura vários dias, é aquele verdadeiro circo, né? Um acusando o outro, a Carla já estava cumprindo a pena dela, que não podia ter revisão, já tinha transitado em julgado, e ela vai como testemunha de acusação contra o Paul. É aquela troca de baixaria, um acusa o outro, né? Você tem muita coisa sórdida, realmente foi um júri muito difícil e as próprias pessoas mesmo que foram chamadas ali tinham que ter bastante estômago. Bom, então em 1995, finalmente o Paul Bernardo foi condenado, né? Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de revisão de pena após 25 anos. Já foi pedida essa revisão de pena, mas graças a Deus não foi concedida, não há previsão para que isso aconteça e claro que um ser humano desses, né, tem que ficar o resto da vida atrás das grades. A Carla cumpriu os seus 12 anos de prisão, saiu aí já em 2005. Ela, inclusive, atualmente é casada com o irmão do seu advogado, tem 2 filhos, mudou o nome e agora ela está trabalhando como voluntária na escola dos filhos. Não entendi por que isso aconteceu, também não encontrei quais eram ali as funções que ela exerce dentro dessa escola. Acho que os pais devem ficar bem apreensivos, né, por saber que uma pessoa é envolvida com tantos casos horrendos, né, porque ela pode sim ser considerada uma serial killer, ela auxiliou, mesmo que não tenha de maneira direta, mas ela foi uma partícipe desses crimes, então, nesse momento ela leva uma vida normal, mudou de nome, mudou também de cidade e está fazendo aí um voluntariado. Aí eu te pergunto, você gostaria, né, que a Carla Homolka tivesse ali na escola dos seus filhos, convivendo com eles diariamente, né, servindo ali de voluntária? Bom, eu não tenho filhos, mas vou dizer para vocês que se eu tivesse, certamente eu não gostaria. Eu fico por aqui, gente, peço desculpas, o caso realmente é muito extenso. Eu digo a vocês que eu tive que omitir muitas coisas, porque quando a gente para estudar sobre esse caso, que me levou inclusive vários dias de estudo, são tantas atrocidades que a gente vê que trazer esse caso para cá é tentar resumir com os pontos importantes para que vocês entendam o que aconteceu, mas também sem trazer detalhes muito escancarados, até porque aqui, né, a gente tem que manter o nível. Eu agradeço, tá, por você que ficou até aqui. Então deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia, se você acha que tem algum detalhe que era importante de ter sido dito que talvez eu tenha optado por não trazer, fica à vontade para falar aqui embaixo respeitosamente. Agradeço, tá, por você que ficou até o final. Clica no like, se inscreve no canal e até o próximo caso.